Boa tarde, pessoal. Estamos gravando a partir desse momento, então, ao se manifestar na aula, você sabe que está concordando com os termos de uso da sua imagem e voz. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai continuar vendo regressão e interpolação como ferramentas para aproximar o comportamento de uma função que gera um certo conjunto de dados. Tá? Só que o que eu vou fazer diferente hoje, nas aulas anteriores eu dei um conjunto de dados para vocês, e esses dados meio caíram do céu, né? Era algum problema que alguém já deu os dados para vocês. Na aula de hoje, eu vou usar um simulador computacional no primeiro momento para gerar esses dados. Depois eu vou fazer com dados de meteorologia, tá? Vai ser uma aula, então eu queria que vocês abrissem o ambiente de cálculo de vocês, o Anoc, o Cocalc ou o Octave. Por favor, abram aí. Eu vou abrir o meu aqui também. O simulador que a gente vai usar na aula de hoje, pessoal, ele se chama Epidemic e ele foi desenvolvido no contexto agora da pandemia, no Observatório Fluminense da Covid-19, que tem participação de vários pesquisadores e alunos da UERJ. Eu, inclusive. Então, vocês já viram aqui antes, mas deixa eu mostrar. A gente tem essa força-tarefa aqui para acompanhar o andamento da pandemia. Tá lento. Mas a gente não tem feito só acompanhamento, previsão, a gente também tem desenvolvido um certo material educativo para quem tiver interesse em modelagem matemática aplicada a doenças infecciosas. E um material educativo que a gente desenvolveu aqui é esse simulador aqui chamado Epidemic, que ele é uma ferramenta, antes de qualquer coisa, ele é uma ferramenta educacional. Ele tem modelos simplistas, são modelos bem conhecidos na literatura. O que a gente procurou fazer foi uma ferramenta pedagógica. Pode ser usado para pesquisa, para análise também, mas o primeiro propósito aqui é pedagógico. Então, se vocês vierem aqui no site, www.epidemiccode.org, vocês vão ser levados para esse site aqui, que é no GitHub, onde vocês podem ter acesso ao código e vocês também têm acesso aqui a tutoriais, em português e inglês. Deixa eu abrir um tutorial aqui. Se vocês abrirem aqui, esse simulador tem capacidade de criar modelos baseados em equações diferenciais. Ele pode ser utilizado também para analisar tendências, que é justamente usando ferramentas de regressão que a gente está fazendo aqui. E pode ser usado para fazer previsões também, curto prazo. Tá? O que eu queria falar aqui, nesse contexto de modelagem, um dos modelos que tem programado aqui é um modelo compartimental tipo SIR, suscetíveis, infectados e recuperados. Você pega a população de interesse e divide ela em 3 grupos: as pessoas suscetíveis à doença, as pessoas infectadas pela doença e as pessoas que se recuperaram da doença. A dinâmica desse sistema aqui ela é descrita por um conjunto de equações diferenciais que vocês estão vendo aqui. Para quem não estudou equações diferenciais são equações que envolvem funções e derivadas. Nas equações algébricas que a gente está familiar, a incógnita é um número. Numa equação diferencial, a incógnita é uma função. Como vocês são alunos, né, majoritariamente segundo período, não viram isso, por isso que a gente não ensina equações diferenciais aqui, métodos para equações diferenciais nesse curso. Só que dentro desse simulador, a gente tem programado um algoritmo para resolver essas equações aqui. Tá? E a hora que você resolve essas equações ali, você tem umas curvas tipo essas que estão aqui. Que aqui é a evolução no tempo
dos suscetíveis, em vermelho dos infectados, em verde dos recuperados, e essa linha rosa, ela é um contador do total de infectados, tá? Aqui é o número de infectados no tempo tal, mas quem já se recuperou aqui não está mais contando nessa linha vermelha, está contando nessa linha rosa, tá? O que eu quero fazer com vocês é rodar esse simulador. Vocês podem pegar depois com calma o código dele completo aqui no GitHub, tá? Eu coloquei no Ava uma versão, só os módulos que a gente vai precisar para a aula de hoje, que são esses dois aqui, RHS-SIR e MEN-SIR, tá? Eu vou colocar o código, eu vou colocar esses dois códigos aqui para vocês no chat. São códigos grandes, então vou ter que colocar parcelado, tá? Espera aí que ficou quebrado. Deixa eu tirar os comentários aqui para poder colocar num único copiar e colar. Agora foi. Pega esse segundo copiar e colar aqui. E o código principal, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que fatiar ele. Ele é muito grande. Eu acho que é melhor vocês pegarem no Ava, pessoal. Se vocês vierem aqui no Ava, tem os dois, tá? Eu vou dar um tempinho aí. Entra no Ava. Vou dar uns 2 minutos para vocês irem lá no Ava pegar. Eu vou fazer isso aqui no Cocalc, tá? Eu coloquei aqueles códigos aqui em duas linhas, tá? O RHS-SIR está aqui em cima e o MEN-SIR está aqui embaixo. Então, vocês podem baixar esses arquivos aqui, pessoal. Você pode vir aqui, dar um copiar, ir lá no Cocalc, no Anoc, e fazer isso, ó. Colar. Vou deletar isso aqui de baixo de novo, para vocês verem. Nessa segunda linha, eu dou um colar. Tá bom? Fizeram isso, pessoal? Vou dar 1 minuto aí para vocês fazerem isso. Foi?
Depois que vocês colarem lá, dê um Shift Enter nas células para executar. Eu estou fazendo isso com as duas. E aí vocês vão pegar aqui, aquele gráfico que eu mostrei lá no PDF, ele vai sair aqui, vocês estão vendo? Vocês sabem o que eu estou interessado em saber aqui com essa simulação? Qual dia que vai ter o pico das infecções e quão intenso vai ser esse pico? Vocês estão vendo que aqui é o número de indivíduos entre 0 e 1, então isso aqui é a proporção de indivíduos na população que estão infectados. Então, 1 é 100%, 0 seria 0%, 0,2 seria 20%, tá bom? A gente está vendo aqui que o pico é alguma coisa menor que 20%, né? Como é que eu posso pegar essa informação do pico? O pico, os infectados aí estão gravados numa variável chamada I. Então, eu vou colocar um adendo aqui, é o seguinte. Vou colocar um disp para dar um espaço. Eu quero pegar o máximo da variável I. Agora, essa função máximo, ela tem duas saídas. Ela vai me dar o valor do máximo e o ponto onde o máximo ocorre. Tá? Se eu executar aqui, ó, é o contrário. Peraí. Estou querendo o valor do pico, a intensidade do pico e dia. Ele está dizendo que no pico, mais ou menos 14% da população está infectada naquele instante, e isso ocorre no dia 96. Está mais ou menos compatível com o que a gente está vendo aqui na figura, né? Um pouco antes do 100 e um pouco abaixo do 20%, né? Deixa eu colocar para vocês aqui esse código aqui, ó. Coloquem isso aí no final do simulador de vocês. Coloca aqui, ó, depois disso. Eu estou interessado no seguinte, pessoal. Eu sei que a intensidade do pico, onde ele vai, o dia que ele vai ocorrer, quão intenso ele vai ser, depende da taxa de infecção da doença. Nesse simulador aqui, a taxa de infecção é um parâmetro que se chama beta. Se vocês vierem aqui em cima no código, vocês vão ver que beta está igual a 1/4. O que acontece se eu trocar o beta para 1/3? Ou seja, eu estou aumentando a taxa de infecção. O que vocês esperam aqui que aconteça? Vocês esperam que esse pico seja mais baixo ou mais alto? Hein, pessoal? João respondeu mais alto. Mais Júlia. alto porque eu aumentei a taxa de infecção, né? O quão mais alto? Isso a gente não tem como responder no. A gente tem um pouco de intuição para esse comportamento, mas para ser quantitativo a gente precisa da simulação da equação diferencial, entendeu? Como esse simulador é útil para fazer previsões quantitativas, qualitativas também, mas quantitativas também. Eu vou ter que simular de novo. Eu tinha simulado para 1/4, né? Eu vou dar um Shift Enter aqui, ó. Deixa eu dar um run.
O pico foi para 28% e no dia 60 ele adiantou e aumentou, não é? A intensidade. Vocês estão vendo? Eu vou montar uma tabelinha aqui embaixo com a taxa de infecção que eu estou usando e com os valores, tá? No YData1, eu vou colocar os valores de pico. Ó, aqui agora é 0,28, 218, né? Isso ocorreu no dia 60. Antes era 14, 15, 6, no dia 96, né? Eu vou preencher com esses valores aqui pelo seguinte. Imagine que eu queira entender o efeito da taxa na altura do pico. Eu posso fazer vários experimentos desse, né? Eu vou ter uma tabela de dados. Eu posso plotar essa tabela e depois tentar interpolar uma curva por ali ou fazer uma regressão de uma curva por ali. Faz sentido? Hein, pessoal? Essa ideia, normalmente, onde interpolação é usado. Você pega um resultado que veio de um simulador, avalia o simulador em alguns pontos e depois usa uma função interpolante para ter uma aproximação da relação funcional que existe entre o parâmetro que está mudando e o resultado da simulação. Eu fiz já a simulação aqui para beta igual a 1/4 e para beta igual a 1/3, né? Vamos fazer para beta igual a 1/2 agora? Para beta igual a 1/2, deu 0,4478 no dia 35. Foi 1/2, 1/3, 1/4. Vamos fazer 1/5 e 1/6 agora? Agora foi 0, já baixou para 2%, ó, no dia 147. Provavelmente 1/6 vai ser algo desprezível, né? Eu vou colocar essa tabela que eu preenchi aqui para vocês. E o que a gente vai tentar fazer, pessoal, é o seguinte: a gente vai tentar construir dois polinômios aqui agora para aproximar o comportamento da intensidade do pico em função da taxa de infecção, do dia do pico em função da taxa de infecção, tá? Vamos plotar esses dados antes de qualquer coisa?
Ó, aqui é a intensidade do pico em função da taxa de infecção, né? Quanto maior a taxa, mais alto é, né? E aqui é o quê? É o dia da infecção em função da taxa. Quanto menor a taxa, mais demorado é o pico, né? Vocês estão vendo? Imagine, aqui esse simulador, eu rodo rapidinho, né? Poderia botar dezenas, muitas dezenas de pontos aqui sem problema. Mas imagina um simulador que de repente leva 1 hora para rodar, 10 horas, um dia. Com esse tipo, você não vai conseguir fazer dezenas, centenas de pontos. Você vai ter que se contentar com alguns poucos para aproximar o comportamento. Concordam comigo? Nesse caso, como é que eu posso aproximar a função que relaciona o seguinte: intensidade na verdade, vamos usar um termo mais técnico. Proporção de infectados em função da taxa de infecção. Usando as letras ali do meu problema, eu quero saber o I como uma função do beta. O que eu vou fazer é aproximar isso aqui por um polinômio em beta. Pode ser outra função também, não necessariamente polinômio, mas aqui a gente vai fazer com polinômio, tá bom? Vocês acham que é melhor usar uma regressão aqui ou uma interpolação? Eu deixo vocês escolherem. Pessoal? O João está perguntando regressão e o Matheus está achando melhor a interpolação. Pode ser os dois. Quando você tem... A gente vai querer aproximar o comportamento de beta aqui entre esses pontos. Nesse cenário é mais comum usar interpolação. Imagine que eu tenho aqui essa curva interpolante aqui e eu quero avaliar num X que está aqui dentro. Nesse caso, é mais comum usar interpolação, e a gente diz que a gente está interpolando esse ponto aqui. Agora, imagine que o ponto que você quer avaliar está fora do intervalo que define aqueles pontos que você usou para construir a curva. Nesse caso aqui é mais comum usar regressão, porque a gente está tentando fazer uma extrapolação. Polinômios, eles assintoticamente têm esses comportamentos assim, né? Ou vai para o infinito ou para o menos infinito, se for um polinômio definido na reta inteira, né? Então, normalmente, eles extrapolam muito mal. Quando você tem que avaliar para pontos fora do intervalo, eles funcionam muito mal. Então, nesse caso, é mais comum usar regressão. Quando você está dentro do intervalo, é mais comum usar interpolação. Lembrando o seguinte, se esses dados aqui forem muito numerosos, eu tenho centenas, milhares de dados, e eles estão corrompidos com muito ruído, se você tem muitos dados, aí não é interpolação. Aí você vai usar regressão, porque a interpolação vai
Se você tiver milhares de dados e for interpolar, você vai ficar com aquele zigue-zague, né? Tá? Agora, com poucos pontos assim, 5, 6, então uns 10 pontos, talvez seja melhor interpolar. A gente tem quantos pontos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos, qual polinômio que interpola esses 5 pontos? É um de grau 4. Então, acho que vale a pena interpolar aqui. A gente vai fazer as duas coisas, tá bom? Tanto interpolar quanto extrapolar. Eu vou deixar esses gráficos mais para baixo, eu vou inserir uma linha aqui. E vamos fazer o seguinte. Para interpolar, o que a gente tem que construir? Para fazer uma interpolação, a gente resolve um AX igual a B. E para fazer uma regressão, a gente resolve o quê? Um AX aproximadamente B. Tá clara a diferença? Por que que um é igual ao outro é diferente? Aqui, o número de pontos é igual ao número de parâmetros. Aqui o número de pontos é diferente do número de parâmetros. E, em geral, o número de pontos é muito maior que o número de parâmetros. Tá? Como é que vai ser a matriz do sistema linear se eu quero passar um polinômio de quarto grau? Ele é o quê? C0. C4. X a quarta mais C3x ao cubo mais C2x ao quadrado mais C1x mais C0. Como é que vai ser essa matriz aqui, nesse caso? Vai ser uma matriz quadrada, né? E vai ter x a quarta na primeira coluna, x ao cubo na segunda, x ao quadrado na terceira, x na quarta e 1 na quinta, né? Eu vou avaliar essas funções aqui em cada ponto. A primeira coluna tem os pontos x0, a segunda coluna tem os pontos x1, a última coluna tem os pontos xn, né? Tá? N aqui no caso é 4. Como é que eu construo essa matriz no MATLAB, no Octave? Tem um comando chamado Vander. Eu coloco os dados. Professor, a Mariana está perguntando por que o senhor escolheu um polinômio de grau 4. Eu tenho 5 pontos. 5 pontos definem um polinômio de que grau? Menor ou igual a 4, né? Então, por isso que eu botei 4. Esse comando Vander vai ver que tem 5 pontos aqui na amostra e automaticamente vai fazer uma matriz Vandermonde com 5 colunas. Vocês estão vendo? Eu preciso definir o vetor B também, né? O vetor B é o quê? São os valores de Y. Eu vou botar aqui aqueles valores da tabela no B. Aqui está a matriz A e o vetor B. Como é que estão os coeficientes desse polinômio? A contra a barra B.
Hoje a conexão não está ajudando, não. Deixa eu pôr o que teve, pessoal. Aqui estão os pontos, né? Agora executou aqui. A construção dos coeficientes. A plotagem dos dados. Aqui os coeficientes. Eu quero plotar esses polinômios aqui agora. Então, eu vou dizer que P1 é uma certa função de x, que é o quê? Existe um comando chamado polyval, que faz o seguinte. O primeiro argumento dele são coeficientes de um polinômio. E o segundo é o ponto onde você quer avaliar esse polinômio. Eu não faço P1 uma função de x com o polyval, isso aqui virou uma fórmula para x, né? Por exemplo, eu posso usar P1 em 0,42 e ver quanto dá isso. Ó, 0,2794. Eu posso fazer um grid aqui. Eu estava variando o beta de 1/6 até 1/2, não é? Se eu fizer isso aqui, ó, eu fiz um grid em X, vou avaliar o Y nesse grid, e depois eu posso plotar essa curva aqui. Eu posso plotar essa curva junto aqui. Vou comentar esse segundo, por enquanto a gente só está aproximando o primeiro. Olha o nosso polinômio interpolador aqui. Tá claro? Professor, o Gabriel está perguntando se o senhor pode explicar novamente o comando Vander. O comando Vander, a matriz de interpolação, ela tem esse formato aqui de potências, não é? Isso aqui é uma chamada matriz de Vandermonde. O comando Vander, ele faz o seguinte, ele cria uma matriz de Vandermonde para esses números que você dá de entrada aqui. Quem são esses números que eu dei de entrada? Os pares. X1 são os números x1, x2, x0, x0, x1 até xn. São aqueles n mais 1 pontos da interpolação. Aqui n mais 1 para mim é quanto? N mais 1 para mim é 5. Qual o grau do meu polinômio? Menor ou igual a 4. Lembram? Tá claro o que é o Vander?
Agora, eu também estou tentando interpolar, não sei se vocês concordam comigo, eu também estou tentando interpolar os dias em função da taxa. Então, vou fazer um novo vetor B com essa outra série de dados aqui. Vou resolver. Vou colocar um aqui, para não confundir. P2. Aqui um P2. Aqui. Os coeficientes do primeiro estão aqui, do segundo estão aqui. E olha os gráficos. Aqui é 0,15, né? Aqui é 0,5. Imagine que eu quero avaliar em 0,42, que está aqui. Vocês estão vendo que esse polinômio aqui me dá uma estimativa do valor dessa taxa nesse ponto? Provavelmente ele vai subestimar aqui, né? Porque eu acho que, pela tendência, a gente diria no olhômetro que é um pouquinho mais acima aqui. Mas ele te dá uma aproximação quantitativa, né? E não foi num chutômetro. Você sabe que isso aqui não deve estar muito longe da resposta. Aqui também, ó. Esse aqui eu já acho que está exagerado, né? Porque eu não acho que tem essa oscilação toda aqui para cima. Vocês estão vendo? Como é que eu poderia fazer outro tipo de aproximação aqui? Vocês podem me dizer? Poderia fazer o quê? Uma regressão, né? Então, deixa eu salvar aqui. E agora fazer uma regressão. O que vai mudar na regressão, pessoal? Eu tenho quantos pontos aqui? 5. Se eu fizer um polinômio de grau 4, isso é o quê? É interpolação, não é regressão. Para regressão, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que usar um polinômio ou outras funções, eu vou ter que ter menos coeficientes que o número de pontos, não é? Vocês podem me dizer aqui, e eu vou fazer o que vocês mandarem, que função vocês acham, que função polinomial de grau menor que 4, vocês acham que ajusta bem esses pontos aqui? Vocês acham que uma constante ajusta bem esses pontos aqui?
Eu acho que não. E uma reta? Vocês acham que uma reta ajusta bem esses pontos? Sim. Eu também acho que uma reta ajusta bem esses. Será que uma reta ajusta bem esses outros pontos aqui? Eu vejo, mas acho que vai ser um pouquinho forçação de barra. Então, uma parábola para esses outros pontos aqui, pode ser? Como é que eu vou construir a matriz A aqui agora? Tem agora um sistema daquele altinho e magrinho, né? De uma reta. Como é que vai ser a primeira coluna dele? Vai ser X. E a outra? Vai ser 1, né? E aqui eu vou ter o quê? Um C1 e um C0, né? Concordam comigo? Como é que eu construo essa matriz aqui? Eu vou botar na primeira linha dela o X-data, na segunda linha uns. Vou transpor essa matriz. No B está aqui. Os coeficientes estão aqui já. O polival é igual. Eu só preciso mudar a matriz, né? E no segundo caso, eu quero fazer uma matriz o quê? No segundo caso, a minha matriz tem que ter termos quadráticos também, né? Então está aqui. O que vocês acham dessa regressão, pessoal? O que vocês acham que nesse caso aqui está capturando melhor a tendência observada? Interpolação ou regressão? Regressão? Eu acho que é regressão. Eu não fiz de propósito, não, tá? Podia ser interpolação também. Deixa eu compactar esse código aqui para eu poder botar ali no chat para vocês. Compactar o de interpolação também. Agora eu queria dar um atalho para vocês. Para resolver esse sistema aqui, eu tive que construir a matriz, construir o B e resolver o sistema e depois construir o polinômio, não foi?
Eu vou fazer um terceiro comando que eu vou chamar de main regressão easy, fácil. Sabe por quê? Eu vou descartar toda essa etapa aqui. Vou usar esse comando aqui, polyfit. O que esse comando vai fazer? Ele vai encontrar um polinômio que fita esses dados aqui. O x e o y aqui, desse jeito que eu estou passando aqui, ele vai me dar um polinômio que passa por todos os pontos. Quer ver só? Tá. Eu tenho que informar o grau. Grau 4. Esse não é a mesma cara que a gente tinha feito antes. E se eu não quiser grau 4, eu quiser grau 1, vou trocar o grau ali, ó. E olha aquela reta aproximante. Esse comando aqui ele faz tanto interpolação quanto regressão. É só a escolha vai estar no grau. Entendeu? A vantagem, ele já monta o sistema que tem que ser resolvido dentro dele, resolve dentro dele. Então, esse é um comando, é um atalho. Tá? Aí você pode pegar os coeficientes, sair dele e construir o polinômio com polival, como está aqui. Isso aqui é regressão. Aqui a gente fez grau 1. Nesse segundo aqui, a gente tinha feito o quê? Grau 2, né? Ó, e se não deu a mesma coisa de antes? Se eu quisesse fazer um grau 3 aqui, se eu quisesse fazer grau 1 aqui, Professor, com licença, o Tiago está perguntando se ele pode ser usado no trabalho. pode. Tudo que eu ensinei pode estar valendo, pessoal. Então, deixa eu mostrar. Deixa eu mandar para vocês agora esse código. Professor, a Júlia tinha perguntado anteriormente se o senhor pode explicar o comando polival novamente. Posso. O polival é o seguinte. P de x é um polinômio, não é? N, x a n. C1x mais C0. Esses coeficientes aqui do polinômio estão encapsulados nesse vetor coeficientes aqui. Esse valor aqui que eu quero avaliar ele está aqui. Ele é o x. O polival vai fazer o seguinte, ele vai, com esses coeficientes aqui, ele define essa fórmula, com esse valor aqui, ele joga o valor nessa fórmula e pega esse número de saída aqui. A hora que eu pego, coloco um arroba x aqui, eu estou fazendo, a hora que eu faço um p igual a arroba x, eu estou transformando isso numa função de x, né? Essa sintaxe do Octave para a função de x. Então, depois que eu faço isso, coloco p de 1, é a mesma coisa colocar 1 aqui, ele vai colocar esse 1 aqui. Então, ele vai me dar o valor da função p no ponto 1. Tá? Alguma dúvida nisso, pessoal?
Eu queria que todo mundo, se entendeu ou não isso aí, para a gente poder passar para o próximo exemplo. Tá claro isso? João Pedro, qual parte você quer que eu explique mais uma vez? Esse último código que enviou é somente para interpolação? Não entendi. O polyfit, aqui são os dados da variável independente. Aqui são dados da variável dependente. E aqui é o grau do polinômio que você quer ajustar esses dados. Tá? E o que o polyfit retorna são os coeficientes. Então, você tem dados lá da tabela, você coloca aqui. E aqui você coloca o grau. Você tem M dados e N parâmetros. Por parâmetros do ajuste são o quê? São os coeficientes do polinômio. Se você passar um número de dados, por exemplo, imagine que você tem 10 dados, e você passar aqui um grau 9, 10, o polinômio de grau 9 tem 10 coeficientes. Ele vai fazer interpolação. Agora, se você tem 10 dados e colocar aqui polinômio de grau 1, ele vai fazer regressão, tá? Isso aqui faz interpolação ou regressão. Depende do quê? Do grau que você colocar aqui. Tá? É mais usado para fazer regressão, porque só um valor que você colocar aqui que vai interpolar esses dados, né? Mas pode ser usado para interpolação também. Essas funções também são válidas no MATLAB? Sim, a sintaxe é exatamente a mesma no MATLAB. Tá claro, pessoal, isso? Eu queria passar um outro exemplo agora, que a gente vai fazer novamente esse tipo de aproximação, mas com dados de temperatura. Temperatura aqui no Rio de Janeiro. Tá? Professor, só mais uma pergunta aqui do Gabriel. Ele está perguntando se naquele caso seria regressão de 1 a 8. O que você diz de regressão de 1 a 8? Eu não entendi o que é essa regressão de 1 a 8. Ah, tá. Digamos que você tem 10 pontos. Um polinômio que tenha 10 coeficientes é de grau 9, né? Se você fizer grau de 0 a 8, você está fazendo regressão, tá? Porque tem um polinômio de grau 0, uma constante, também pode ser um regressor. Grau 1, grau 2, grau 3, seria isso, até grau 8, tá? Pessoal, abra um novo arquivo aí. Eu estou mandando uma tabela de dados com a temperatura máxima e mínima do Rio de Janeiro, de 1º a 15 de maio. Eu peguei isso ontem à noite. Tá?
Eu vou abrir esse site aqui, porque já deve ter a temperatura de ontem na série agora. Já tem a do dia de ontem, tá? Eu quero fazer o seguinte. Nesse site aqui onde eu peguei isso, tem a série da máxima, tem a série da mínima. E como é que se calcula a média aqui? Esse mais esse sobre 2, né? Eu não peguei a série da média, o que eu fiz a média aqui eu calculei, né? A temperatura média é metade, 0,5 da máxima mais a mínima. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer tanto uma interpolação quanto uma regressão nesses dados. Só que antes de eu fazer, vem cá. O que vocês acham que vai aproximar melhor a tendência da média? Que função aqui aproxima bem essa tendência? Professor, o João está perguntando uma reta e a Júlia uma constante? Uma constante pode ser uma boa aproximação aqui, em torno de 20, né? No olhômetro a gente pega isso. Agora, se você quer capturar essa pequena flutuação aqui, que tipo de função? Se você quer a temperatura só nominal, uma constante é mais suficiente. Agora, se você quer capturar com, digamos, uma casa decimal de precisão, aí você tem que capturar essa flutuação, né? Concordam? Para capturar a flutuação, que ajuste a gente poderia fazer ali? Uma reta. Eu vou mostrar aqui, eu fiz interpolação e regressão. Deixa eu copiar esse código aqui e dar para vocês. Peço que vocês executem ele aí. Eu vou executar aqui. Depois eu explico ele. Tá lento? Deixa eu ir para o Octave aqui. Estão vendo aqui? Se eu interpolar todos os pontos, o que vai acontecer? Espera aí.
Olha aqui, pessoal, se eu interpolar todos os pontos. Vocês acham que esse polinômio azul aqui, ele tem uma boa tendência de previsão aqui? Não. Eu fiz uma regressão aqui com grau 6. Poderia fazer grau 1, como vocês me sugeriram. Ó. Só que se fizer grau 1, a reta de grau 1 vai ser a constante, tá vendo? Ela não vai pegar as flutuações. Então, vamos tentar passar uma parábola. Também não está pegando bem as flutuações, né? Uma cúbica. Uma quártica. Uma função quíntica. Uma função de grau 6. A de grau 6 está descrevendo melhor, né? Foi assim que eu determinei ontem de grau 6, na tentativa e erro. Agora, esse polinômio aqui interpolante não está legal, né? Tem como eu melhorar ele? Tem. Eu usei todos os pontos, mas quem disse que eu preciso de todos os pontos para aproximar a tendência? Vocês podem me dizer que tal a gente pegar alguns desses pontos e interpolar por alguns deles? Pode ser? Por exemplo, eu vou pegar o ponto 3, vou pulando de 3 em 3 até o 15. Melhor, não ficou? O regressor ainda está melhor, mas o polinômio interpolante agora está mais razoável, não está? Olha aqui, ele passa por esse ponto, ele não passa por todos. Ele está passando por esse, por esse, por esse, por esse e esse, né? 1, 2, 3, 4. Ele está passando por 5 pontos agora. Tá clara a ideia, pessoal? Não, não tá clara, não? Professor, acho que essas respostas foram umas perguntas anteriores que o senhor tinha feito. Ah, tá. Vocês sabem calcular agora tanto o interpolador quanto o regressor, né? Qual é o melhor interpolador, qual é o melhor regressor? Quem diz que sabe nascendo isso, quem sabe isso desde o início, está mentindo. Como é que a gente determina isso num problema que a gente nunca se deparou antes? Você vai olhar a inspeção visual, vai te guiar um pouco, tentativa e erro, tá? O cálculo aqui, vocês têm ferramenta para facilitar a vida de vocês. O que o computador não faz, e é por isso que vocês ainda têm emprego, é o seguinte, é o julgamento de qual função é melhor. Tá? Você julgar qual é, se é uma função polinomial ou não polinomial, polinomial de que grau, ou é uma mistura de polinômios e trigonométricas, ou é uma mistura de exponencial e trigonométrica. Esse tipo de julgamento cabe a você, o analista, fazer. Tá? Esse segundo trabalho do curso é essencialmente isso que a gente fez aqui com a temperatura, só com uma série do dólar. Vocês vão ter que julgar qual função é melhor para aproximar a tendência lá. Tá? Dúvidas? Bem, com isso, pessoal, a gente fecha essa parte de interpolação e ajuste de curvas.
Boa pergunta da Mariana. O que vai me dizer se eu escolhi bem ou não? Quando você tem os dados ali, você pode usar uma inspeção visual para ver, né? Agora, num problema, como é que eu posso ter um critério quantitativo objetivo para fazer isso? Em estatística, tem umas técnicas chamadas de validação cruzada, que é para dizer se o seu ajuste está bom ou não. A gente não vai estudar elas aqui porque isso cabe mais a um curso de estatística do que a um curso de métodos numéricos, mas você tem algumas métricas, tipo validação cruzada, coeficiente de determinação, erro médio quadrático, que você pode calcular ali para dizer se a curva está bem ajustada ou não. Tá? No curso de estatística, vocês vão estudar isso mais a fundo. Eu queria fazer uma última observação aqui, é o seguinte. A temperatura média ontem foi 19,5 graus. Ontem foi o 16º dia do mês, né? O polinômio interpolante ia estimar a temperatura de ontem como 20,89 graus. O regressor estima essa temperatura como 11,24. Qual que está dando uma previsão melhor? Esse polinômio aqui está caindo muito, né? Vamos tentar passar ele de 7º grau? Acho que continua a mesma coisa. 8º grau. Esse aqui eu acho que vai calcular um pouquinho melhor. 33,26, também foi ruim. Vocês estão vendo que, apesar desse aqui, em termos de dizer a tendência, descrever a tendência está melhor para esses pontos aqui de dentro, quando eu tento fazer uma extrapolação para fora do intervalo desses pontos, os dois estão dando resultados ruins, mas o regressor está dando resultados muito piores que a curva interpolante. Professor, o Gabriel está perguntando se quanto maior o grau, se melhor é a aproximação. Não, não necessariamente. Depende dos dados. A gente já viu isso aqui no curso, né? Lembra disso aqui? O mesmo conjunto de dados aqui e aqui. Aqui eu estou passando um polinômio de grau 3. Aqui eu estou passando um polinômio de grau dezenas. A aproximação aqui é melhor do que essa, da tendência? Por mais que nesse ponto aqui, esse aqui vai errar, esse aqui vai dar um valor bem próximo, se eu quiser pegar um ponto que não está aqui, esse polinômio aqui vai dar uma porcaria de previsão, enquanto esse aqui vai dar uma previsão razoável. Entendeu? Então, aumentar um grau é uma coisa que você tem para jogar, mas não necessariamente grau maior vai dar uma aproximação melhor, não, tá? Aqui mesmo, nesse exemplo que a gente viu anteriormente, pessoal, olha. Naqueles dados lá que vieram do simulador, aqui a reta ajusta super bem. Será que se eu passar um polinômio de maior grau aqui vai ajustar bem? Por exemplo, um de grau 5 ali? Um polinômio de grau 5 está dando uma aproximação melhor aqui nessa região? Eu creio que não. Tá? Grau 8. Não creio que está. Tá bom? Ponto que grau 1.
Pegou bem a tendência.